Olá, eu sou a Karina Oliveira, mestre em Filosofia pela Universidade Estadual Paulista e docente do Centro Paula Souza, numa escola estadual técnica. Hoje vou apresentar um trabalho intitulado Análise Filosófica da Linguagem no Meio Digital, no processo de ensino-aprendizagem, como um jogo de linguagem. Bem, esse trabalho é de análise didática, a metodologia de ensino da história da filosofia das ciências, busca a compreensão filosófica da utilização da linguagem no meio digital pelos estudantes, em atividades de discussões dialéticas acerca das teorias do conhecimento de John Locke, David Hume, Francis Bacon e René Descartes. Portanto, objetiva-se alcançar uma melhor compreensão da linguagem no meio digital, no processo de ensino-aprendizagem, identificado aqui como jogos de linguagem na constituição da própria linguagem digital, no desenvolvimento de atividades como fóruns de discussão, apresentações orais e questões dissertativas. Este conceito de jogos de linguagem ele é apresentado pelo filósofo Ludwig Wittgenstein ao afirmar a ideia da linguagem como parte de uma forma de vida no seu livro Investigações Filosóficas, de 1953. Com efeito, a linguagem que brota e emerge de todos os âmbitos do comportamento humano, incluindo o meio digital, possibilita uma nova linguagem, a digital, na compreensão de conceitos histórico-filosóficos. O pressuposto básico dessa pesquisa é analisar a linguagem no meio digital, que indique sobre quais tipos de contextos e significados essa linguagem, a do meio digital, nos apresenta e constrói uma realidade pertencente ao estudante no processo de ensino e aprendizagem nas aulas de História e de Filosofia das Ciências, nas turmas de ensino médio técnico também. Temos a análise da dificuldade destes estudantes em dominar, ressignificar uma linguagem no meio digital no estudo de pensadores da Idade Moderna, entre os séculos XVI a XVII, e perceber que existem conexões sociais, linguísticas e extralinguísticas. A análise procura expor o conceito de linguagem no meio digital, com as atividades desenvolvidas com os estudantes, ferramentas e adaptações do complexo processo que é o ensino-aprendizagem como um conceito cultural, tanto dependente como também determinante da visão de mundo e da linguagem do estudante. A expressão dos jogos de linguagem caracteriza uma nova imagem, entendimento da linguagem para o próprio filósofo utilizado aqui. Em seu livro Investigações Filosóficas, o jogo de linguagem é uma unidade entre o uso da linguagem, a praxis e a interpretação de uma situação, ou seja, tem a ver com uma forma de vida. Precisamente por isso o conceito de jogos de linguagem é relevante nesse estudo. Por meio deles temos uma volta à realidade imediata do dia a dia. Considera-se que as investigações filosóficas utilizadas é uma ação comunicativa entre sujeitos, diferente de processos mecânicos naturalizados. Nessa acepção de linguagem, as regras surgem num processo de interação social, mas só são inteligíveis num contexto de interação no qual a linguagem digital desenvolvida em tais contextos é um conjunto de jogos específicos de um processo de interação social. Embora, em virtude do caráter normativo, avaliativo das atividades, possam causar a impressão de separação de uma praxis social, e o fato de existirem normas pré-estabelecidas, como no caso da linguagem ideal e culta, não significa que não tenham sentido. Aqui discute-se então a linguagem como instrumento social, que pode ocorrer em atividades que a comunidade utiliza, somente na interação entre os próprios indivíduos. Ter uso é ter significado, a significação de uma palavra é o seu uso da linguagem. Eu agradeço aqui o Centro Paula Souza, Direção, Coordenação e Alunos da ETEC, professora Dorothy Kiyomi Kanashiro Toyohara. Muito obrigada.